Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de dar o seu like, seu joinha aí para o conteúdo de hoje, para os demais que tem aí no canal. Não se esqueça de se inscrever, você não é inscrito ainda? O que está esperando para se inscrever? Se inscreva que ajuda esse canal a crescer. E também acione o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui, ok? O assunto de hoje eu vou estar dando continuidade a um vídeo que eu fiz, né? O último vídeo que eu fiz falando sobre basilisco. E hoje eu vou dar continuidade, vou ampliar mais esse assunto, porque teve muita gente que ficou interessada pelo assunto, né? E vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é muito importante, principalmente para nós que estamos dentro de um nicho cristão, nós que estamos envolvidos com os sagrados, nós que somos homens e mulheres de Deus e que outrora, ou até agora, né, porventura de repente você está envolvida aí com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Então, meu querido, minha querida, entenda que para acontecer aqui na terra, acontece no céu. Para acontecer aqui na terra, algo no espírito, no reino do espírito está acontecendo. E aconteceu também antes mesmo da fundação do mundo. Nós já conhecemos a história, quem colocou, né, esse pensamento narcisista no cérebro, na mente, no comportamento, na conduta, na forma de agir de todo narcisista. Ok? Você não me conhece, de repente está entrando aqui pela primeira vez, eu sou pastora, então geralmente os meus vídeos são baseados em coisas espirituais, ok? Então vamos lá, Isaías capítulo 59, eu quero ler novamente, a partir do verso 5. Chocam ovos de áspide, áspide é uma serpente venenosa, nós vamos falar muito sobre ela. Basiliscos, em outras traduções da Bíblia está basiliscos, né? Na minha tradução está áspide, e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com os que elas fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão, apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçando ao pleno meio-dia nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Até aqui, por enquanto. Ok? Uma figura de linguagem. O profeta Isaías está usando uma figura de linguagem para mostrar o declínio moral e espiritual da nação de Israel. E espiritualmente, eu quero estar trazendo esse assunto, mostrando essa figura de linguagem aqui do basilisco e da serpente, né, ou da áspide, para nós hoje. Vamos dar continuidade. Então, como eu já disse, está mostrando aqui o declínio moral, o declínio espiritual do narcisista. Então, o que significa essa áspide, esse basilisco? É uma serpente. Uma serpente no qual a figura também usada está lá no Salmo 91. Né? Você que gosta muito, né? Tem gente que mantém o Salmo 91 aberto, né? E ele fala sobre essa áspide que calcarás os pés, né? No Salmo 91, no verso 13, fala de pisar o leão e a áspide, né? Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Você pode observar aqui que também vai mandar pisar nos ovos desse
desse basilisco, dessa serpente. Você vai entender o que significa isso daqui a pouco. E no final nós vamos fazer uma oração aqui no Salmo 91. Eu vou te mostrar uma chave espiritual aqui para nós estarmos derrotando esse espírito. Eu já te falei que a nossa carne não é contra a nossa obra, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra o narcisista. Não é contra a pessoa que você está se relacionando, que tem esse transtorno. Você não vai bater nela, você não vai pisar nela, você não vai xingar ela, você não vai amaldiçoar ela, você não vai ficar com ódio no coração dessa pessoa, você não vai desejar o mal, você não vai amaldiçoar essa pessoa, você não vai xingar, ok? O que a palavra está nos ensinando? Que a nossa luta é com aquele ser espiritual que está por detrás da pessoa que tem esse transtorno. Então, é uma serpente venenosa, como eu já disse, está aqui no Salmo 91. Essa serpente tem um veneno letal. Então, quer dizer que em poucas horas que a pessoa é picada, vai lá para a corrente sanguínea, rapidamente aquela pessoa morre. E aqui vai mostrar a respeito de estar chocando, né? Chocam os ovos de áspide. O que significa isso, pastora? Né? Que figura de linguagem estranha é essa que o profeta está usando aqui? Significa que quem fecundou essa ideia de princípio na cabeça do narcisista foi o diabo. Então, chocou na mente. Por isso que tem religiões, né, e que muitos de nós chamamos de seitas, que abrem a cabeça, que fazem a cabeça, né? Que ficam ali por dias banhado em sangue, e a pessoa raspa a cabeça e fica ali colocando a sua mente sobre o domínio da entidade. Então, da mesma forma, espiritualmente falando, é como que se fortalezas espirituais, como que se a mente daquele narcisista, daquela narcisista, fosse possuído pela fecundação do mal. Fecunda-se ali uma ideia, né? Fica chocando. Então, o narcisista, ele abre a mente para que agasalhe, para que abrigue essas ideias, essas instruções do diabo. Então, como nós já sabemos que a mente do ser humano é um campo de batalha, né? Toda seta, todo dardo que nós recebemos, primeiro é aqui, ó, na nossa mente. Por isso que nós precisamos estar armados com as armaduras que estão em Efésios 6:10. E principalmente com o escudo da fé, com a espada, né? Que é a palavra de Deus, que é a única de ataque, que eu ataco o diabo, com o escudo da fé, né? Os dardos vêm e batem no escudo, né? Estou embraçado com o escudo, espiritualmente falando, né? E uma couraça, né? Fica ali uma couraça guardando as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa alma. O capacete precisa estar lá bem colocado, bem ajustado, porque nós diariamente somos atacados por setas, por dardos inflamados do diabo. Então o diabo, ele trabalha na mente de quem dá vazão. Como diz por aí, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então a nossa cabeça, a nossa mente tem que estar cheia da palavra de Deus. Ao contrário do narcisista, da narcisista, eles vão receber essas setas, eles vão agasalhar essas setas na mente, eles vão receber essas instruções e eles vão ser controlados ali pelo diabo. Então, a gente vai ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, olha que interessante, né? A gente entender e conhecer a palavra de Deus. Capítulo 4, verso 3. 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto. Verso 4. Nos quais o Deus, com letra minúscula, se você for ler aí, deste século, né, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual a imagem é
Deus. Amém? Então a gente precisa entender a palavra de Deus para a gente poder subjugar o inimigo. Para que a gente tenha autoridade contra as ações enganosas que estão por detrás desse homem e essa mulher que, de uma certa forma ou não, tentam também nos subjugar espiritualmente. Eu me lembro de situações que aconteciam na minha casa que não eram por causa de uma brecha que eu tinha, mas porque quando você está aliançado com uma pessoa, você se torna uma só carne com ela. Então os ataques do inimigo não vão ser só para a pessoa narcisista, o ataque do inimigo também vai ser para a vítima, para a esposa, para o marido, para os filhos, para as pessoas que estão convivendo no mesmo ambiente que aquela pessoa que está sendo controlada na sua mente, que tem o seu entendimento, que foi o seu entendimento cegado pelo Deus desse século. O Deus desse século é o diabo, é Satanás, que odeia a criatura que Deus criou e muito mais os filhos. Porque o diabo odeia Deus e odeia os filhos de Deus. Então, se você, minha querida, é uma filhinha de Deus, se você, meu querido, é um filhinho de Deus e se relaciona com o narcisista, você vai ser muito mais contra-atacado no reino do Espírito. Porque o narcisista, ele fica ali com uma robustez espiritual do mal, com muito ódio contra a pessoa que ama a Deus, que quer estar do lado de Deus, que quer obedecer à voz de Deus. Então eles agasalham, eles abrigam na mente deles as instruções do inimigo e o inimigo cega o entendimento deles. Por quê? Porque eles são incrédulos. Aí você fala assim, mas está dentro da igreja, frequenta a igreja, dá o seu dízimo, oferta, não é? Não é assim que você conhece? Dá o dízimo, dá a oferta, faz a obra de Deus, prega, sapateia, gira no manto, canta, tá lá no louvor, tá lá na portaria, né? É aquele homem, aquela mulher que tá lá da igreja, que você fala assim, nossa, que é isso? Esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, porque foi assim que aconteceu comigo. Quando eu olhei, me impressionei, falei, nossa, né? Gosto de fazer as coisas de Deus, né? Abençoar a obra do Senhor, né? Quer cuidar das vidas, quer ganhar almas para o Senhor, porque esse desejo que está no meu coração, de ganhar almas para o Senhor, de abrir o entendimento das pessoas para que elas conhecem o Evangelho, que é poder de Deus para salvar, para transformar, para curar. Então, quando eu olhei para aquela pessoa, eu fiquei assim, né? Pensei, não, vai dar certo comigo. É uma pessoa certa para estar do meu lado. Então, muitas das vezes a gente olha ali de certa forma, dá só uma olhadela, né? A gente não entra ali para observar mais claramente. A gente não... como se estivesse ali escavando aquela vida daquela pessoa, permitindo as pressões, vendo como é que essa pessoa se comporta nas pressões da vida, tendo um maior conhecimento ali de quem é verdadeiramente aquela pessoa por detrás das coxias, das igrejas, das denominações. Então a gente vai naquela ilusão achando que aquele lá é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Então é assim, eles são incrédulos. Por que eles são incrédulos? Porque quem obedece à palavra de Deus é que ama a Deus. Os filhos de Deus obedecem à voz de Deus. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor, reconhecem a voz do bom pastor e andam, né? E vão obedecer à voz daquele pastor, o direcionamento daquele pastor, vão entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva para a morte, mas eles não ouvem, eles não obedecem, eles ouvem, mas não escutam, não compreendem, não têm atitudes, porque não adianta a gente falar que a gente precisa ser. E como é que eu sou, pastora? Um homem de Deus, uma mulher de Deus? Com a minha atitude. Como é que é a minha atitude de mulher? Como é que é a minha atitude de um homem de Deus? Como é que é a atitude, né, ali de uma pessoa que está na frente da obra? Como é a atitude? Porque falar até papagaio fala. Né? Se a gente instruir o papagaio, ele vai cantar, ele vai, né, vai fazer um show ali. Você vai ficar impressionada com aquilo. Então precisamos de observar os sinais. Ok?
Observa, não observa só a roupa não observa só lá falar em língua não observa lá só que tá com cabelão, não passa esmalte preto na unha, não põe brinco, não passa trem no olho, porque o povo vive falando, o que é isso no seu olho? Fala, meu Deus do céu, né? Até quando a religiosidade vai prevalecer, né? Não é assim, não pode ser assim não pode ser assim. Olha, porque a verdadeira transformação é de dentro para fora. Então, se transforma dentro, fora também vai ser transformado. Mas a gente só quer ver o exterior. Para de olhar só para o exterior. Começa a observar verdadeiramente quem é esse homem que você está se relacionando. Puxa a capivara dele, puxa a capivara dela. Hoje, com o boom da internet, a gente consegue, muita coisa. Muita informação sobre a vida dessa pessoa que você está se relacionando. Então, essa narcisista fica ali dominada, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles, porque eles são incrédulos, eles não creem na palavra, né? Eles não querem a verdade. Então, a mente é completamente envenenada, por isso fazem o que fazem e são quem são. Pronto, simples assim. Eles são quem são, porque eles, na realidade, eles estão com os pensamentos deles ali, agasalhando, abrigando na mente deles fortalezas desde a infância, lá na casa materna, paterna, um ambiente no qual eles foram criados, a família disfuncional ou não, como eles viveram ali, né, na tenridade, na adolescência, na pré-adolescência, na vida adulta, como é que essa pessoa recebeu as informações sobre o Senhor, como é que essa pessoa recebeu as informações sobre o caráter de um homem, o caráter de uma mulher. Como é que foi formado o caráter dele, o caráter dela, né? E ali eles começam a ser verdadeiramente envenenados, por isso que eles se tornam, por isso que eles se tornaram essas pessoas que eles são hoje, sem empatia nenhuma. Então você pensa assim, não, ele vai estar tendo empatia pela a próxima, né, mulher que ele está se relacionando, o homem que ele está... A mulher que... A minha ex está namorando com um rapaz, ela está fazendo de tudo para ele. Calma. Não tiver empatia a pessoa anterior, não tiver empatia por você, não vão ter empatia pela próxima, pelo próximo. Esqueça a empatia, não tem empatia por ninguém, por nada. O mundo gira em torno deles, da doença deles, do buraco eterno que eles têm, que nada preenche, a não ser a presença de Deus que eles não querem. Então, principalmente essa empatia, eles não têm essa falta de empatia para as pessoas próximas, para as pessoas íntimas. Pai, mãe, filhos, esposa, amigos. Então eles manipulam as pessoas para ter o que eles querem. O que é? Suprimento, né? Bajulação, né? Ali fazer o que eles querem, subjugar as pessoas. Eles querem ser Deus na vida das pessoas. Eles querem que as pessoas sirvam a eles. Eles não querem servir ninguém. Então a mente foi contaminada pelo pensamento do diabo, pelo pensamento de Satanás. Então a mente ali, ela está mantendo uma fortaleza, né, que é um conjunto de ideias que são da parte do mal, né, e que da parte do mal é o quê? O pai da mentira, então só tem mentira. Hoje a gente vê que tudo é trocado, a verdade trocou pela mentira e a mentira pela verdade. Então, se você quer viver na verdade, se prepare para alguém se opor a você. Então, eles vivem na mentira. Então, por isso que, meu querido, minha querida, eles andam livremente aí, né, todos serelepes da vida, né, nesse mundo, né, jaz no maligno, porque tem pessoas muito parecidas com eles. Então, eles não vão ser ali contrariados pela forma de pensar, pela forma de agir, pela forma de conduzir a vida deles. Então tem muita gente bajulando eles, tem muitos macacos voadores por aí falando, nossa, essa pessoa é o máximo, esse pastor, ai, essa pastora, ai, esse profeta, esse cantor gospel, sabe? Ai, esse padre, ai, ele é maravilhoso, ai, esse irmão ali
essa pessoa que me atende lá no centro, nossa, ele é maravilhosa, ele é maravilhoso, põe carta para mim, uma pessoa digna. Só que não. Porque os pensamentos dessa pessoa estão abrigando ali os pensamentos do pai da mentira, do diabo, de Satanás. Então, todo aquele campo, né, aquela fortaleza está ali debaixo da mentira do diabo. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Sofismas são mentiras, são palavras que vão sendo colocadas, são pensamentos que vão sendo adquiridos na infância, né? O que ele ouviu, o que ela ouviu, como foi tratado, como foi tratada, como essas pessoas viveram para se comportarem hoje como elas se comportam. Fala também, vamos voltar aqui para Isaías, falam que comem os ovos, e a pessoa que come o ovo morre. Olha que interessante, né? Você pensa assim, nossa, mas que coisa estranha, né? A forma de Isaías falar aqui, né? Uma figura de linguagem muito importante para aquela época e para nós hoje. Olha quanto tempo que foi escrito o livro de Isaías, pelo profeta Isaías, inspirado por Deus, há quanto tempo? E essa palavra serve para nós hoje, em pleno século 21. Então, essas pessoas adquiriram essas fortalezas lá e elas comem os ovos e morrem. Tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá. Olha que interessante. O que significa isso? Fala a respeito da língua. O que significa a língua para mim e para você? Não é a nossa linguagem, não. É como se a gente fala português, se a gente fala espanhol, né? Não é uma língua materna, não. Ou uma língua estrangeira. É a língua, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que está cheio o coração do narcisista, da narcisista? O que está dentro deles? Palavras que matam. Por isso que a pessoa que come, né, morre. Quantas coisas dentro de nós temos ressignificado e muitas pessoas não conseguem ressignificar. Estão mortas emocionalmente. Vão e voltam, fico regurgitando ali o tempo inteiro. Não consegue vomitar aquelas coisas tóxicas. Não consegue colocar para fora aquele lixo que recebeu, aquelas palavras. Ficam lá. Se tornam raízes de amargura. Se tornam ódio, né, no coração daquela vítima. E aquela vítima adoece. A grande maioria dos estudiosos dizem que o câncer é por mágoa, é por raiz de amargura, é porque aquela vítima, aquele homem, aquela mulher guardou coisas lá do passado ou de pouco tempo atrás e não consegue liberar, colocar esse lixo para fora. Como é que eu faço isso? Perdoando e sendo perdoado, pedindo perdão a Deus pelaquela vida e liberando aquela vida. Porque se você não perdoa, você também não é perdoado, não é perdoada. Não é um sentimento, não, quando eu sentir eu vou perdoar ciclano. Ou fica ouvindo aí as pessoas que produzem vídeos sobre narcisista, não, fica com ódio mesmo. Você não tem que perdoar. Você está causando mal para você mesmo. É como se a pessoa bebesse o veneno e você morresse. Então não queira guardar essas coisas dentro de você, essas palavras que, né, que vem segurando a sua vida, porque você para espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, com essas palavras que você ouviu, essas palavras de morte, sabe? Muitos homens estão dentro da igreja, muitas mulheres estão dentro da igreja, estão matando o irmão com a palavras de morte. Eles matam a alma das vítimas. É isso que o narcisista faz. Então, eles, na realidade, eles são pessoas amargas. Você sabia disso? Eu percebi no meu relacionamento que a pessoa ele não conseguia acessar coisas ruins da vida, que todos nós passamos, dificuldades, pressões. Não conseguia acessar os meus problemas, né?
Aqui eles fogem dos problemas, que eles não dão conta de acessar esses lugares de dor. Eles não conseguem acessar os lugares de traumas do passado deles, do passado das pessoas que estão se relacionando com eles. Eles são extremamente amargurados, doentes, feridos. Então quem é ferido fere, quem está sangrando vai sair sangrando em cima de todo mundo. Então, e eles vão multiplicando essas feridas na vida de outras pessoas. Então, dentro do narcisista, da narcisista, não sai sentimentos bons. Pode até ter palavras ali que você, né, de certa forma até acredite, né, até uma demonstração às vezes de carinho, mas dentro do narcisista, não tem sentimento bom, meu querido, minha querida. Eu sinto te dizer isso, não tem sentimentos bons ali no coração daquela mulher, ali no coração daquele homem, infelizmente. Então, se eu tenho sentimentos ruins, meu coração tá cheio, minha boca vai liberar. Eu vou expressar de dentro para fora aquilo que está dentro de mim. E a gente vai ver no verso 6 que as teias de aranha. Aonde tem teia de aranha? Vamos pensar. Casa suja, casa escura, né? Porque a limpeza começa do telhado para baixo. Eu aprendi isso com a minha falecida mãe, né? Que ela me ensinou, olha, quando a gente for fazer uma limpeza, a gente tem que tirar as teias de aranha. Limpar tudo aí, né? Então, aonde ficam as teias de aranha? Lugar sem limpeza, e o diabo adora, né? Os espíritos malignos adoram lugares que estão sujos e lugares escuros, porque ele está nas trevas, o diabo está nas trevas e ele quer levar, né, uma multidão juntamente com ele. Então, essa narcisista também eu quero te falar, né, através dessa mensagem aqui, desse basilisco, que eles vivem nas trevas. A morada de um narcisista, de uma narcisista, é na Trevolândia. Eles não moram na Luzilândia. Deus quer tirar eles das trevas, colocar na sua maravilhosa luz, no reino do Filho do seu amor, mas eles não querem. Eles continuam sendo dracmas perdidas. Eles continuam nas trevas. Então, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se seus olhos forem em trevas, tudo em você será treva. Então, eles são totalmente treva. Eles vivem nas trevas. Outra situação aqui a respeito da aranha, que a aranha, ela tece ali uma teia para fisgar o suprimento. Então, o narcisista e a narcisista, eles vão sempre ter teias de aranha espirituais em volta deles, para poder fisgar, para poder pegar, para poder, né, pegar esses suprimentos, essas vidas, para serem ali súditos, para serem ali pessoas que vão fazer parte do lugar onde eles vivem, que é nas trevas. Porque, na realidade, quando você começa a relacioná-la no bombardeio de amor, você não percebe. Você só vai perceber, né, alguns nos primeiros anos de casamento, outros mais pra frente, de relacionamento, que vai perceber que você literalmente está morando nas trevas juntamente com essa pessoa. Tudo dá errado, né? As coisas queimam dentro de casa, o emprego não vai bem, né? A saúde não vai bem, a vida emocional, a vida ministerial, espiritual, tudo começa a ficar muito bagunçado, muito assim, a gente não tem entendimento do que está acontecendo, até a gente entrar para a educação, né, e conhecer com o que a gente está lidando. Então, o lugar da morada deles é lugar das trevas, por isso que são pessoas que têm diariamente, o narcisista pode perceber, pesadelos, eles vivem lutas constantes espirituais, com o diabo, eles têm medo do diabo, muitos deles têm medo do diabo, então eles vivem nas trevas, né? Lá o lugar onde essa aranha, ela fisga esse suprimento. Fala também, se pisar no ovo, o que acontece? Se pisar na víbora, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Pisou no ovo, pisou ali, né, nos sentimentos deles, de alguma forma, falou algo que é contrário ao pensamento deles,
aí sai uma víbora. Ali começa a gente conhecer verdadeiramente o outro lado, né? A máscara estava bem ajustada, ela cai. A gente percebe a violência, a truculência, a gente percebe às vezes que são agressivos, os olhos do mal, atitudes malignas, né? O ódio implacável contra algumas pessoas, a inveja, o ciúme. Fala também que ela rasteja como cobra e vive na escuridão. É assim que é a atitude dessa áspide. Rasteja, né? Então é assim que o narcisista vive, de forma sorrateira, observando você de longe, te stalkeando, te observando, te examinando, te estudando, para depois fazer com que você caia na teia dele, na teia dela. E vive na escuridão, como eu já disse, né? E o propósito dele ou dela é te trazer para esse lugar também de escuridão. Então, há uma semente do mal dentro de cada um deles. Nada que eles fazem prospera. Pode observar a vida de um narcisista e de uma narcisista. Nada que eles fazem prospera. Pode até aparentemente ter a fotinha bonitinha no Instagram, no Facebook. É tudo mentira. É tudo engano. É tudo falácia do diabo. Então, os pensamentos narcisistas são pensamentos de mal. A alma, a consciência, o inconsciente estão cheios de fortalezas, como eu já disse, desde a infância. E aqui também eu vou falar que eles apalpam as paredes como cegos, né? Satanás os cegou do seu entendimento. E eles não enxergam o óbvio. Eles não enxergam que eles estão sendo súditos, servos do diabo, que eles estão sendo dominados pelo diabo, estão fazendo a vontade do diabo. A vontade de Satanás, que é roubar, matar e destruir. Então a cegueira espiritual é tão grande que, que aqui está falando que em pleno meio-dia eles estão tropeçando. Então quer dizer, eles mesmos se expõem, eles se mostram através das suas atitudes cheias de veneno, cheio de morte, cheio de maldade. Então a gente precisa de pedir discernimento espiritual para que a gente possa vencer esses inimigos. Então eles sabem, aqui também eu quero para me encerrar, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles estão nas trevas, eles sabem que eles estão sendo usados por Satanás, mas eles aceitam, eles acreditam que aquilo lá é a melhor forma de se sobreviver aqui nessa terra. Ok? Então, vamos lá para o Salmo 91. Vamos buscar aqui uma oração. Vamos pedir a Deus que Deus nos instrua para que a gente possa encerrar aqui, porque ficou bem grande esse conteúdo de hoje, mas amém, né? Precisamos disso para entender a vontade de Deus. Aqui está falando no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Então, eu e você precisamos, você que é empata, você que é vítima de alguma forma dessa pessoa narcisista, você precisa de descansar, você precisa de habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando eu e você habitamos no esconderijo, nós estamos guardados, protegidos pelo Senhor, nós podemos descansar e entender que Deus está preparando o melhor para nós. Nós não precisamos de correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de nós. Nós não precisamos de ficar aí, sendo facilitador de relacionamento com ninguém. Porque Deus vai colocar a pessoa certa no nosso caminho. Deus preparou para Isaac e Rebeca. Mandou buscar. Falou, pode deixar que eu vou lá buscar ela e ela vai vir. Tá entendendo? Então, meu querido, minha querida, não precisa de correr atrás da bênção. Em nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Aqui vai falar que eles vão cair. 10.000 do nosso lado. E 1.000 à nossa direita. 11.000 demônios vão cair. Eles não vão prevalecer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos contemplar e nós vamos ver o castigo do ímpio.
Nós vamos ver o castigo que Deus vai trazer sobre essa pessoa narcisista. Acalma, porque de Deus não se zomba. Aquilo que eu e você plantamos, nós vamos colher. Agora você imagina o que é que o narcisista vai colher. O mal que ele tem plantado na terra, ele vai colher, ela vai colher. Nenhum mal nos sucederá. Praga alguma vai chegar na nossa tenda. Nenhuma maldição sem causa vai prevalecer contra nós. Porque Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus, que Deus possa enviar os espíritos ministradores, os anjos, para estar guardando você, guardando a sua casa, guardando o seu emprego, guardando sua vida espiritual, emocional, financeira, sua vida sentimental, suas emoções. Que os anjos do Senhor possam estar guardando você nesse dia, em nome de Jesus. E eu quero pedir a Deus que Deus venha abrir o seu entendimento, que você receba a autoridade do Senhor para que você não tropece nenhuma pedra. Para que você possa nessa noite, nesse dia, nessa tarde, o horário que chegar esse vídeo até você, você possa pisar sobre essa áspide, você possa pisar sobre esses ovos de basilisco. Em nome de Jesus. E que você, meu querido, minha querida, possa prevalecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada aí pela sua participação aqui no canal, por você contribuir com essa obra, curtindo, compartilhando, se envolva com esse ministério aqui, ok? Se envolva, porque é um ministério, é algo que Deus colocou na minha mão para que eu possa transmitir para outras pessoas. Me ajuda aí em nome de Jesus. Você ajuda como? Visualizando, você ajuda curtindo, você ajuda se inscrevendo, você ajuda compartilhando aqui o canal Dormindo com o Inimigo. Ok? Um grande abraço e até mais.